bordas de cordeiro significa que é um dia em que o rei comemora. E ele chama para aquela comemoração as pessoas que ele quer estar junto com ele. Assim como um casal tem as bordas, né, de prata, de ouro, né, e chama os convidados para estar com ele celebrando naquela festa, assim também tem as bordas do cordeiro. E a palavra fala que Deus está convidando essas pessoas para entrar nessas bordas. E saiba que a gente somos convidados por Ele, para que quando chegar naquele dia a gente possa estar diante dele, na borda do cordeiro. Então, a palavra fala isso em Mateus 22. Mateus 22. Jesus começa a falar sobre as bordas, Jesus começa a falar sobre o convite, Jesus começa a falar daquele convite que o Senhor da festa mandou para celebrar aquela festa, para celebrar aquelas bordas, para celebrar naquele dia, né, sobre o seu filho. E a palavra fala que a Bíblia diz em Mateus 22, quem achou? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bordas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bordas, mas estes não quiseram vir. Versículo 4. Enviou outros servos com estas ordens, dizendo: dizei-vos aos convidados: eis que já preparei as bordas, o banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos. Tudo está pronto. Vinde para as bordas. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando seus servos, e o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para a encruzilhada dos caminhos, e convidai para as bordas quantos encontrados. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos que encontraram, maus e bons. Maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o fora. E nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Interessante que a palavra fala que ele preparou uma festa. E na verdade Jesus, ele preparou essa festa. Jesus veio, Jesus morreu na cruz. Jesus veio para os seus e os seus rejeitaram. Isaías 55, no versículo 5, diz que o povo que não conhecia Deus correram para ele. Quem são esse povo? Somos nós, os gentios. Enquanto o seu povo legítimo não quiseram. Aí ele diz: chamai outros. Chamai outro povo. Chamai outras pessoas que desejam se alimentar do cordeiro. Que deseja ser transformado. Interessante que Jesus, ele traz, nesse texto, Jesus traz algumas coisas, alguns tópicos. Jesus fala de pessoas que foram convidadas e inventaram situações para não ir. Uns disseram que ia para o casamento, outros disseram que ia realizar um negócio. Jesus já mostra que outro foi mais rígido. Aprenderam as pessoas que foram convidar, maltrataram eles e mataram. Jesus também fala de pessoas que foram convidadas, de pessoas que não estavam na lista
daqueles que iam ser convidados, porque aqueles que estavam na lista foram os que foram convidados, mas foram aqueles que não quiseram, foram aqueles que rejeitaram. A palavra fala que esses que rejeitaram não entraram na festa, não desejaram entrar, não quiseram cear, não quiseram estar diante do banquete com aquele Senhor. A palavra fala que ele chega e diz, vai nas praças, vai procurar pessoas. A Bíblia fala que entrou dois tipos de pessoas naquela festa, bons e maus. Jesus também fala isso na parábola. Na parábola, Jesus fala que existe o quê? O joio e o trigo. Jesus disse que é necessário que o joio nasça junto com trigo. Porque naquele dia vai se revelar o que é joio e o que é trigo. E o que foi que aconteceu? O trigo, ele se mostrou. Jesus, quando entrou na festa, ele viu os trigos, tudo vestido com veste núpcia. Mas ele, quando olhou o joio, ele viu que eles não estavam o quê? Vestidos. Significa que eles não era digno de estar naquele lugar. O Senhor disse, quem te permitiu que tu entrasse aqui desse jeito? Quem foi que te convidou você com esses trapos? Com essas roupas sujas? Com essas roupas cheias de pecados? Quem permitiu que você entrasse nesse lugar? Saiba, querido, que as bordas são para aqueles que são redimidos. Diga, só os redimidos. Podem entrar nas bordas do Cordeiro. Só os redimidos. Só aqueles que foram salvos. Só aqueles que foram selados. Só aqueles que foram santificados. Só aqueles que rejeitaram o pecado. Só aqueles que disseram não para as coisas erradas e começam a obedecer a Deus. Somente aqueles que é digno de entrar na borda do Cordeiro. Entrar diante daquela festa, daquela celebração. Mas sabe que muitas vezes a gente acha que podemos servir o Senhor de qualquer jeito. Podemos servir o Senhor de qualquer maneira. Que o Senhor agrada a tudo. Só basta eu ir de qualquer jeito, que no final de tudo isso, eu vou entrar na festa das bordas do Cordeiro. Isso não é verdade, meu irmão. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que existia dois grupos de pessoas na festa ali. Existia um grupo que tinha vestes prontas e existia um grupo que não estava pronto. Que não estava preparado. Jesus também fala em outra parábola, em Mateus 25, Jesus fala sobre as noivas. Jesus fala sobre 10 noivas. Jesus fala de 5 era prudente e 5 era tola. E Jesus, trazendo essa comparação, levando para Mateus 22, Jesus diz que aqueles que eram prudentes se prepararam e disseram, eu sei que no meu candeeiro está cheio, mas eu vou comprar mais. Se caso faltar durante a noite, eu possa ter para mim e para o meu Senhor, para o meu noivo quando vier. As outras 5 disse, não, o que tem aqui basta, o que tem aqui dá demais. Sabe o que significa, meu irmão? Significa que muitas vezes queremos viver um cristianismo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Um cristianismo que acha que tudo pode, que tudo é permitido, que tudo serve. Que acha que só louva a Deus de todo jeito. Mas isso não é verdade. A Bíblia fala que Deus não recebe o quê? Animal manco. Louvor de animal manco. Não recebe oferta de animal manco. Meu irmão, se Deus não aceitava no Velho Testamento animal manco, imagina hoje. Aí ele diz que aquele animal manco, que aquela pessoa que não era digno, entrou e ele disse, quem permitiu que você entrasse aqui? Não entendesse que essa celebração são para aqueles que aceitaram a renúncia, são aqueles que aceitaram a transformação, são aqueles que disseram que não para o pecado e viveram para Cristo. Queridos, e Jesus começou a falar na parábola. E quando Jesus começou a falar, a palavra fala que chegou meia-noite. Na meia-noite, veio uma zoada. As noivas se acordaram desesperadas. As 5 prudentes disseram, calma. As nossas candeias estão
cheia, estão acesa. E a gente temos azeite sobrando. Sabe o que significa? Que aqueles que estavam vivendo uma vida digna, eles não se preocuparam. Porque eles sabiam que eles eram dignos de entrar no banquete do Cordeiro. E sabe o que aconteceu com as outras 5? Ficaram o quê? Desesperados e disseram: e agora? Já é tarde, já é meia-noite, nessa hora é mais difícil encontrar um lugar para comprar azeite. E tem bem pouquinho. Vai se acabar. Está se apagando. Chegou para outras e disseram: me empresta um pouco da tua. Não. Porque o que eu tenho não é só meu. É meu e é do meu noivo. Vê o que as outras disseram. Não é meu só. É meu e é dele. Sabe o que a palavra está dizendo? Não deixe que ninguém tire a tua vida, a tua salvação. Não permita que há um mundo, que pessoas, que circunstância te afaste de Jesus Cristo. Meu irmão, elas disseram: comigo não. Eu não vou me afastar de Jesus por causa de situações. Eu estou com Cristo. As outras saíram desesperadas. Saíram à procura. E chegando lá, encontrou o azeite. Mas quando chegou à porta, estava o quê? Fechada. A porta estava selada. E ela começou a bater. Senhor, sou eu! Aí Jesus disse do outro lado: afastai-vos de mim, maldita, que eu não te conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade na terra. E ela começou a bater. Muitos vão dizer naquele nome: Senhor, no teu nome eu não expulsei demônio. Senhor, no teu nome eu não curei enfermo. Senhor, no teu nome eu não fiz isso. Eu não fiz aquilo. Eu não fiz aquilo outro. Ele disse: afastai-vos de mim, que eu nunca te conheci. Tu não é digno de entrar nas bordas do Cordeiro. Meu irmão, bordas de Cordeiro é um lugar sério. É um lugar que Jesus preparou, que vai ser naquele dia, assim como João teve a visão das bordas do Cordeiro, e João disse que um povo, uma grande multidão de milhares de pessoas estavam de palmas na mão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. E João dizia que grande povo estão vindo ali. São aqueles que não cederam ao mundo. São aqueles que lavaram as suas vestes. São aqueles que não permitiram que as suas vestes fossem sujas. Esses são dignos de entrar nas bordas do Cordeiro. Diga: bordas do Cordeiro. Diga: lugar de renúncia. Diga: lugar que só podem entrar pessoas que têm vestes de núpcias. Eu te pergunto: alguém quer casar com uma noiva toda com o dente quebrado? Com o vestido rasgado, fedendo, cabelo lá pra cima? Alguém quer casar com uma noiva assim? Imagina um noivo bem vestido, meu irmão. Isso é que no casamento do judeu é diferente. A noiva fica de frente. E o noivo entra depois. O casamento do judeu é totalmente diferente daqui. Imagina o noivo quando chega, olha aquela tristeza e diz: eu estou voltando. Jesus, quando olhou aquela tristeza, ele disse: quem permitiu que essa daí entrasse nas minhas bordas? Quem permitiu tirar de dentro? A palavra diz ou não diz? Perguntou-lhe, amigo: entraste aqui, versículo 12, entraste aqui sem vestes, nupcial. Não entrasse preparada, não entrasse com vestes de noiva. Querido, diga: aparência de crente não é ser crente. Tem gente que pensa como crente, fala como crente, age como crente, mas não é crente. É ou não é? É, meu irmão? O cara sabe de tudo. O cara é
Acaba conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas não está digno de entrar nas bordas do Cordeiro. Interessante que ele mandou o quê? Convidar os bons e os maus. Queridos, nós fomos tirados do quê? Do mundo tenebroso, das trevas, da mão de Satanás. Fomos tirados. Agora, eu quero te dizer uma coisa. O reino do céu é semelhante a um homem que comprou uma passagem de avião. Esse homem, na passagem dele, tinha o dia e a hora que ele ia embarcar. O dia e a hora que ele ia viajar. Aconteceu alguma coisa e aquele homem atrasou 20 minutos. E aquele homem, quando chegou desesperado, o avião já tinha ido embora. O reino do céu é a mesma coisa. Não adianta você fingir ser o que você não é. Não adianta você querer aparecer algo que você não é, só para agradar as pessoas. Deus conhece o teu coração, Deus sonda o teu coração, Deus conhece a tua vida. É por isso que ele diz na palavra: filho meu, dai-me o teu coração. Irmão, Deus não está preocupado com pessoas que demonstram ser algo. Deus está preocupado com aqueles que rejeitam o mundo, com aqueles que querem uma vida transformada, com aqueles que querem renúncia, com aqueles que dizem: Senhor, o pecado está à porta, Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me tirar dessa situação, eu vou me prostrar, eu vou pecar. São aqueles que pecam e dizem: Senhor, eu errei, eu pequei, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu vou mudar. Deus está preocupado com esses, meu irmão. Deus está preocupado com aqueles que pegam o pecado e não confessam. Porque a Bíblia fala: aquele que confessa o pecado e deixa, tem o quê? Misericórdia do Senhor. Mas a Bíblia fala que aqueles que não confessam o pecado serão o quê? Revelado. A Bíblia fala que não há trevas que não possam ser vistas pela luz. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai o quê? Colher. O cara peca, erra. Vai chegar um dia que o pecado dele vai ser visto. Por isso que a Bíblia diz: ai daquele que vier o escândalo, porque depois que ter vindo o escândalo, é melhor que ele não conhecesse a palavra da verdade. Aí a palavra diz: é melhor que ele pegue uma corda, coloque no pescoço e se atire no mar, do que ter levado os pequeninos à destruição. E a palavra fala, meu irmão, a palavra diz que nós podemos mudar se a gente quiser. Diga: a mudança não depende de ninguém. Eu quero te dizer, a mudança não depende do teu marido, a mudança não depende da tua mulher, a mudança não depende de pessoas para você, a mudança depende de você para Deus. Quem tem que mudar é você. A Bíblia diz que o homem é transformado de quê? De dentro para? De dentro para? Fora. Mas as pessoas querem ser transformadas de fora para dentro. E aí, benzinho, como é que eu tô? Não, minha filha, melhore mais, faça isso, faça aquilo. Aí, para forçação de barra, a mulher muda. Mas quando o cabo sai, ela volta a fazer a mesma coisa. Houve mudança? Não, meu irmão. A transformação, quando ela é de dentro, Jesus fala, assim como Jesus falou com aquela mulher samaritana. Jesus disse: me dá um pouco de água. Ela disse: como tu, judeu, pede água a mim que sou uma samaritana. Jesus estava fazendo um convite para aquela mulher entrar nas bordas do Cordeiro. E ela dizendo: como tu, judeu, pede água para mim que sou uma samaritana. Jesus disse: se tu soubesse quem te pede água, tu me daria e eu te daria água viva. Eu te daria um direito de entrar nas bordas do Cordeiro. Eu te daria um direito de você vestir vestes nupcial. Eu te daria um direito de você estar naquele dia me adorando eternamente no céu. E aquela mulher disse: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Por acaso não entendes com as minhas palavras, viu, querido? Pelo amor de Deus. Por acaso não entendes que Jacó, que preparou esse poço, ele bebia dessa água,
ele alimentava os animais dele, ele tinha um caneco na mão, ele pegava. Aí Jesus disse, e tu diz que tem água viva? Cadê o caneco? Aí Jesus disse, olha, a água que eu vou te oferecer é uma água totalmente diferente. É uma água de perdão. É a água de renúncia. É a água que vai te levar à vida eterna. No livro de Apocalipse 21 diz, aquele que tem sede, venha. Aquele que deseja, aquele que é santo, santifique mais, meu irmão. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas a Bíblia faz um convite, venha. Tem sede, venha. Quer mudança, venha. Quer ser transformado, venha. Quer ser restaurado por Cristo, venha. E aquela mulher chegou e começou a conversar com Jesus. Jesus disse, ó, essa água tu voltarás a beber e voltarás a ter sede, mas a minha não. Diga, a água de Cristo é uma água poderosa. Diga, essa água é um suprimento que tem o poder de transformar a vida de um ser humano. A água, ela supriu uma necessidade humana. A água normal, ela supre a necessidade humana. Você bebe, naquele momento você tem mais sede. Mas você tem de novo o quê? Que beber de novo água. Para que você o quê? Não tenha problema de rins, não tenha vários e vários problemas de saúde. E você, o seu corpo pede água. E você vai e volta de novo a beber água, que é um suprimento. Mas a água de Cristo é uma água poderosa. É a água que tira do homem a necessidade de beber de outra fonte. Que tira do homem a necessidade de beber de outro poço. Que tira do homem a necessidade de beber de outras coisas que não seja da água viva, da água eterna, da água que permanece para sempre. Que se chama Jesus Cristo, a verdadeira água da salvação, a verdadeira água que transforma, que restaura, que dá vida, a verdadeira água que aqueles que chegam diante dele é transformado por essa água que tem o poder de renovação, que tem o poder de transformar. Então as bordas do cordeiro, Jesus disse, vem mulher. Ela chegou e começou a conversar com Jesus, e Jesus disse, vai e chama teu marido. Ela disse, não tenho marido. Verdade me disseste, tu não tens marido, porque tu tivesse 5. O que tu tem agora não é teu. Eu quero te dizer que as pessoas que usam as vestes nupcial, a primeira atitude que ela tem, sabe qual é? Reconhecer o pecado. Diga, reconhecimento. Ah, realmente, tu és um profeta. E aquela mulher vai e anuncia o Cristo e diz, olha, aquele que os profetas anunciaram, ele está lá no meu poço. Aquela mulher deixou a circunstância, deixou a tradição, deixou a vergonha, deixou aquilo que deixava ela triste para o lado e disse, eu agora estou vestida com vestes nupcial, eu vou entrar nas bordas do cordeiro, eu agora sou transformada, eu sou digna de entrar naquelas bordas. E ela foi e anunciou, ele está lá, ele está lá. Diga, borda de cordeiro. Só pode entrar aquele que é nascido de novo. Diga, quem não é nascido de novo, não pode entrar. Diga, não pode de maneira nenhuma, porque o cordeiro é santo. Diga, o cordeiro é santo. Diga para o irmão que está ao seu lado, catuqueiro, diga, te prepara. Porque o noivo está voltando. E ele está apaixonadamente pela sua noiva. E ele vai voltar para buscá-la. Diga para ela, diga, como é que estão as suas vestes? Como é que estão as suas vestes? O noivo, quando ele olha para a noiva aqui na terra, ele diz,
Estou contando os dias. Estou contando as horas. Estou contando os segundos e os minutos que eu vou descer e vou ter um encontro com a amada minha, com a minha noiva, com a minha igreja. Queridos, eu quero que você saiba que esse cordeiro, ele não brinca, ele é sério, ele é verdadeiro, ele é amoroso, mas ele é justiça. Diga justiça. Nós vemos ali o quê? Um cordeiro maravilhoso, um noivo maravilhoso, que chamou para a festa pessoas que eles queriam ter no seu banquete, mas eles não quiseram estar com ele. Alguns rejeitaram e mataram as pessoas que levaram o convite. Outros, ele disse, já que ninguém quer entrar, já que esses judeus, eles não acham que é digno de entrar na minha presença, chamai os gentios. Isaías fala que a nação correu para Jesus. Diga, eu faço parte dessa nação. Diga, eu corri para Jesus. Quem quer correr para Jesus hoje? Meu irmão, quero te dizer, meu irmão, se você estiver distante, corra. A Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto está perto, invocai enquanto pode o quê? Achar. Deixai unico os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que Ele é o quê? Poderoso para salvar. Diga, Deus é poderoso para salvar. E eu quero te dizer nessa noite, só em Deus você pode ter a vida eterna. Só em Deus você pode ter a salvação para a tua alma. Só em Deus você pode chegar naquele dia, chegar diante das bodas de um cordeiro e ser digno, e se encontrar digno, e Deus dizer, servo bom e fiel, entra no meu gozo. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? De chegar aquele lindo dia, que Jesus vai chegar para você e vai dizer, servo bom e servo fiel, entra no meu gozo, entra nas minhas bodas, entra na minha alegria, porque eu me alegro em celebrar contigo nessa festa. Essa festa é para você, minha noiva. Imagina aquele dia, meu irmão, onde o Cristo vai dizer, oh, valeu a pena morrer por ela, valeu a pena morrer por você, por você, por você, por você. Valeu a pena Cristo ter morrido por nós. E eu quero te dizer, Ele já preparou a festa. E Ele diz, o convite está sendo feito. No livro de Apocalipse 3:20, a palavra diz, eis que estou à porta e bato. Ele não estava falando para o mundo, ele não estava falando para a igreja mesmo. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei em tua casa e cearei com ele e ele comigo. Diga, a ceia é o lugar, do banquete, da borda, do cordeiro. Deus te convida nessa noite. Deus te convida nessa noite não para um convite comum, mas para um convite que vai tirar você desse mundo solitário, desse mundo vazio, desse mundo de trevas, desse mundo onde as pessoas não acreditam em você. Mas Deus acredita em você. E quando Ele olhar para você, Ele vai dizer, eu te gerei, eu te escolhi, tu és minha filha, tu és o meu filho. E nessa noite, Deus faz um convite. E nessa noite Ele diz, vinde. No livro de Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55. Quem achou, diga amém.
Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, o vinho e leite. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim e ouvi. A vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Consistem nas fiéis misericórdia prometida a Davi. Eis que dei por testemunho aos povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheceis, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e dos santos de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor quanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixai o perverso seu mau caminho, o iníquo seus maus pensamentos, converta ao Senhor, que compadecerá dele, volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Diga rico em perdoar. Rico em perdoar. O convite é esse. Convite das bordas do cordeiro. Ele diz, vinde, gastai dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não é leite. Pegais o dinheiro do teu suor e gastai com coisas que não servem. Quantas pessoas estão gastando o suor dele depois de ter trabalhado o mês todinho em droga, em cachaça, em bebida? Quantas pessoas? Sim ou não? Recebe o salário e o salário fica onde? Na barraca. Fica no dono da boca. O dono da boca pega e leva. Quantas pessoas gastam naquilo que não é pão e naquilo que não é leite? E Cristo nessa noite diz, eu tenho a água viva. E essa água é de graça. Essa água não tem preço. Essa água você não precisa dizer nada. Você só precisa dizer sim. Você não precisa falar nada. Você só precisa dizer sim. E entrar nas bordas do cordeiro. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você está sendo convidado. Cristo está te convidando. Mas lembre-se daquela noiva que entrou com veste suja e ela foi expulsa. Lembre-se que a tua vida não está diante de homens, de pastor, do teu marido, diante de pessoas. Você está diante de um Deus que tudo vê, que tudo enxerga. No Salmo 139, o salmista Davi diz, Senhor, tu me sonda e tu me conheces. Antes que a palavra venha na minha boca, tu já sabes. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Tu sabes de tudo. Para onde eu fugirei? Se é comigo tu estás. Se eu subir o alto céu, tu lá estarás comigo. Se eu descer as profundezas do abismo, tu comigo estarás. Se eu for até o inferno, lá também tu estarás, porque a trevas e a luz para ti, Senhor, são as mesmas coisas. Diga a Deus, Ele te conhece. Diga a Deus, Ele não quer uma noiva suja, cabelo em pé, suja, fedorenta. Imagina uma noiva fedorenta. A noiva que ninguém quer estar junto. Ele olha para a noiva assim e diz, é aquele tribufu? Eu não ganhei tribufu na cruz. Jesus ganhou o tribufu na cruz? Ganhou o tribufu na cruz? É, meu irmão, diga para mim. Jesus morreu por um bando de tribufu, foi? Diga não. Jesus não morreu não, meu irmão. Jesus morreu por uma noiva linda. Por uma noiva que se veste com vestes limpas, com vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Uma noiva que tem o perfume, que não é o perfume
da Avon, que não é o perfume da Natura, é o perfume de Cristo. Que ela exala Cristo, e Cristo chega até na presença das pessoas, e as pessoas dizem, tu é crente, sabe por quê? Porque tu é diferente, porque tu fala diferente, porque a tua vida é diferente, você é crente sim! Tem gente que diz, que chega assim, aquilo ali é crente. Noiva de Cristo, meu irmão, para onde ela vai? O brilho de Cristo vai, o perfume de Cristo vai, ela não precisa dizer que é crente. As pessoas dizem que é. Porque o brilho de Cristo está sobre ela. Mas eu quero te dizer, a aparência não te leva para o céu. O que leva você para o céu, o que leva você para as bodas do Cordeiro, é uma coisa chamada renúncia. É uma coisa de confessar o pecado. É uma coisa de deixar as coisas de errado para trás. É você todo dia chegar diante de Deus e dizer, Senhor, não sou digno. Senhor, se o Senhor viesse hoje, eu ficaria. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, Senhor, Senhor. Sim ou não? É, meu irmão? Sim ou não? Então a gente tem que pensar nisso. Aí tem que viver para Cristo como Cristo viesse agora. Aí tem que viver para Cristo como Ele tivesse vindo agora, nesse exato momento. E que seria? Que iria acontecer? Que Jesus descesse agora. Que o noivo dissesse, eu desci. Eu quero dar um beijo na minha amada. Aí Jesus olha uma noiva desdentada, outra feia, outra isso, outra aquilo. Ele diz, não, essa lá eu não quero não. Afastai-vos de mim, maldito. Vós que fez iniquidade na terra. Aí Jesus olha para a noiva linda e diz, é você mesmo que eu vou arrebatar agora. É você mesmo que eu vou tirar desse mundo agora. Diga, o arrebatamento é só para as noivas de Cristo. Diga, não é? Para as pessoas que se acham noiva de Cristo. Tem gente que se acha cristão, mas não é cristão. Tem gente que se acha que é de Cristo, mas não é de Cristo. Eu vou te dar um exemplo. Um certo mágico se converteu na Bíblia. E quando eles se convertem, Paulo pregando a palavra, Paulo expulsa o demônio dele, Paulo cura o filho dele que estava endemoniado, Paulo faz sinais e prodígios, aquele homem se converte. Aí Paulo sai daquela cidade e Pedro vai. Quando Pedro vai, Pedro começa a impor as mãos sobre as pessoas. E aquele homem chega e diz, eu quero isso também. Só que ele não disse que queria de qualquer jeito, ele disse, o que é que você quer para eu pagar por isso? Sabe o que Pedro fez? Pedro disse para ele, que Deus, que você seja entregue a Satanás. Ele disse, não, misericórdia, misericórdia. Tem misericórdia de mim, Pedro. Ora por mim, Pedro. Ora por mim, Pedro. A aparência não diz que você vai entrar no céu. Sabe por quê? No dia da boda do Cordeiro, muitos vão entrar na festa, mas não vão continuar dentro da festa. Jesus disse o quê? Que a noiva do Cordeiro, ela se destaca. Sabe em que é que ela se destaca? No brilho do Espírito. O brilho acende, meu irmão. Imagina aquele dia que Jesus vai vir. As noivas de Cristo, aquelas que são transformadas pela palavra de Deus, ela vai sentir algo sobrenatural. Ela vai sentir algo queimando, ardendo dentro dela. Assim aconteceu com Jesus no caminho de Emaús. Como os dois servos de Jesus estavam conversando, dizendo, olha, acabou a nossa esperança. Não podemos mais entrar nas bodas do Cordeiro. Porque aquele Jesus que pensamos que era o Cristo, que era o profeta, que era o Messias, ele morreu. Aí Jesus vai até eles e diz, olha, o que é que vocês estão falando? Por acaso não sabem, homem, que esse Jesus de quem a gente está falando
Aí Jesus, o Nazareno, começou a falar da história de Jesus. E Jesus começou a conversar. E Jesus disse, mas ele não disse que ele morreria e no terceiro dia ressuscitar. Aí Jesus vai. Quando Jesus senta com eles, Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, e Jesus começa a falar a palavra, provavelmente Jesus poderia estar falando aquelas mesmas palavras que Jesus falou para eles antes da ceia. Este é o meu corpo que foi entregue por vós. E quando Jesus entra e começou a rasgar aquele pão, eles chegaram e disseram, é Jesus! Jesus foi saiu dali. Aí ele disse, é por isso. E quando ele falava, a minha alma esquentava de fogo. Eu sabia que aquele homem era diferente, porque aquecia a minha alma as palavras dele. E eu quero dizer que nessa noite Deus está aquecendo a tua alma. Eu quero dizer que nessa noite Deus está te fortalecendo. Eu quero dizer que nessa noite Deus está te dizendo, para entrar no céu não entra pecado, para entrar nas bodas do Cordeiro só entra lavados pelo Cordeiro. Diga, só os limpos podem entrar. Em Salmo diz, quem subirá ao Monte Santo são aqueles que são o quê? De lábios puros e não contaminaram as suas vestes e têm as suas mãos limpas. Diga, para ir para as bodas. Diga, primeiramente, eu tenho que ter vestes limpas. Sabe o que são vestes limpas? Vestes limpas, vestes brancas, vestes sem pecados, vestes de pessoas que rejeitam o pecado, vestes de pessoas que falham, que erram, que pecam e que estão aos pés da cruz dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não posso dessa maneira entrar no reino do céu, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia, são esses aí. Ele diz, aqueles que são com as vestes limpas, diga, vestes limpas, só vem quando a gente confessamos os nossos pecados. Diga, os pecados, diga, são a separação, diga, é a barreira, diga, é a sujeira. Sim ou não? O que é que Jesus disse na palavra? Sabe o que é que faz o quê? Separação de mim e você são o quê? Os vossos o quê? Pecados. Vestes sujas, vestes contaminadas pelo pecado. Pessoas que não reconhecem o pecado. Pessoas que não se convertem. Pessoas que o que é converter? Converter significa mudar de atitude, sair de uma situação de mediocridade e entrar em uma nova vida em Deus. Converter, mudar o caminho, sair do erro. Pecado, caminho errado, seta desviada para o alvo. Cristo nessa noite diz,